Sou homem, casado, pai de 2 filhos, professor, doutor em Química. Estou na vida pública há mais de 30 anos, lecionando em escolas tanto públicas quanto privadas. Adoro um desafio, sempre estou antenado com aquilo que há de mais moderno e interessante para o ensino-aprendizagem. Por isso, eu quero participar desse programa, abraçar um novo desafio e contribuir para o ensino público de qualidade, para as nossas crianças. E na aula de hoje teremos um estudo sobre os equilíbrios químicos que podemos encontrar no nosso dia a dia. É muito comum a gente estar com algumas necessidades especiais, ou, por exemplo, um problema grave de digestão. E o que a gente pode fazer com isso? A gente pode entender como é que funciona um antiácido. O antiácido, ele trabalha no nosso organismo respeitando as leis que interferem no equilíbrio químico. Por exemplo, quando consumimos bicarbonato de potássio ou bicarbonato de sódio, nós temos a possibilidade de estabelecer uma reação onde ocorre a liberação de gás carbônico, e com isso nós temos a formação de um sal alcalino que vai derrubar a acidez no estômago. Mas na verdade o equilíbrio químico que nós devemos estudar é justamente essa reação do bicarbonato com o ácido. Como nós temos do lado do ácido um aumento na concentração, o equilíbrio se desloca para um lado na formação do gás carbônico, e com isso nós temos aí a liberação do gás. E nós temos também a diminuição da concentração de H+, ou seja, nós vamos aumentar o pH do estômago e a má digestão ela começa a ceder. Esse é um dos exemplos que nós podemos dizer sobre equilíbrio químico. Conferiu? Mas para aumentar a eficiência do nosso antiácido, nós temos que garantir que ele vai chegar no estômago em condições de fazer essa reação funcionar como já foi explicado. Para isso, nós temos que lembrar que a temperatura interfere nesse processo. Pode ver, a temperatura ela vai alterar da seguinte forma: quanto maior for a temperatura, maior é o estado de agitação. Então isso significa que nós vamos deslocar o equilíbrio em direção à liberação de gás carbônico. Em contrapartida, se a gente diminuir a temperatura, diminui o estado de agitação, é mais fácil você manter o gás carbônico. Além do que, nós temos também o efeito solubilidade. O efeito solubilidade vai garantir que um gás seja melhor dissolvido, ou seja, ele vai ter uma solubilização mais acentuada quanto menor for a temperatura. Ainda mantendo a ideia do equilíbrio químico utilizando gás carbônico em água, temos um outro exemplo muito comum e interessante também. Por que refrigerante é envasado sob pressão? Outra lei que controla o equilíbrio químico. A pressão influencia principalmente se um dos participantes ou mais são gasosos. Quando você tem a pressão como um fator, como ela vai interferir no equilíbrio? Quanto maior for a pressão, mais se desloca o equilíbrio para o lado que tem
menos compostos gasosos. No caso, o refrigerante, você quer guardar o gás carbônico no refrigerante para quando aberto, ele produza o efeito natural do refrigerante, que é a sensação das bolhas do gás que dá todo o sabor especial do refrigerante. Então você invasa ele sob pressão, porque aumentando a pressão vai deslocar o equilíbrio para o lado do ácido carbônico. E assim, quando abrir e a pressão diminuir, desloca em direção do CO2, formando as famosas bolinhas do refrigerante. Você sabia disso? Não? Legal, agora você está sabendo. Vem comigo.